pastor. Não, a gente está à disposição, a gente tem que servir a igreja. Mas nós temos que dar ferramenta para que os cristãos possam crescer no conhecimento. Você só usufrui daquilo que você conhece de Deus. Mateus capítulo 8. Entende? Tipo, há coisas na palavra de Deus, há promessas, que se você não conhecer, você não usufrui. É a mesma coisa, porque Jesus ele sempre usou coisas materiais para explicar coisas espirituais. Se o governo abrir algum benefício na tua área de trabalho, algum recurso, e se você não tiver esse conhecimento e não for buscar, você não vai usufruir desse recurso. Por mais que é teu direito, você como cidadão brasileiro é teu direito, tal, você enquadra no projeto, mas se você não tem o conhecimento e você não vai atrás, você não usufrui. Aí o governo não é culpado. E com Deus não é diferente. Então, quando Jesus falou lá em João, no capítulo 8, e o versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. É isso, é você conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, e isso vai te trazendo libertação em todas as áreas da tua vida. Aqui, nós vamos estar lendo o testemunho da cura do leproso, da cura do servo do centurião e da sogra de Pedro. Só que nós vamos começar aqui, e em tudo esses textos, Deus deu chaves para nós, chaves que nós vamos poder andar em cura, andar livre. Na quinta-feira, se você puder trazer papel e caneta, ou uma caneta, você pode riscar a tua Bíblia. A Bíblia é para ser riscada, para você anotar. Risca nos lugarzinhos ali, marca versículo. Isso, quando você for ler ela de novo, você vai lembrar da ministração, você vai lembrar da marcação. Aquilo que te chamou a atenção, aquilo que Deus falou com você, marca, não tem problema não. Eu sou contra dobrar a Bíblia. Sabe quando você dobra assim? Dobrar não é legal, mas marcar você pode. Aprendi outra coisa também. Eu carregava uma papelama dentro da Bíblia. Eu fui na livraria comprar uma capa para proteger a capa da Bíblia. Faz anos que eu tenho essa Bíblia, ela é zerada na capa, eu sempre uso essa capinha. E ele falou: tira esses papéis, porque você vai forçar o miolo dela, você vai estragar ela. Então marque ela, pode riscar ela. Eu tirei aqueles mais grossos, mas ainda continuo com a pilha de papelão. Para a gente marcar, né? Fica uns marca-textos e é benção. Então vamos começar com... Antes de nós começarmos, eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu não sei qual que é a tua dificuldade. Eu aprendi algo assim, que funciona muito para mim. Eu coloco uma demanda quando eu venho para o culto, sabe? Eu venho com propósito, eu não venho só por vir. Porque às vezes a gente se acostuma, hoje é culto e vai. Hoje é culto e vai. Não. Eu coloco uma demanda sempre. Fala: Senhor, nessa área fala comigo. Senhor, opera ali. E é tão interessante que a tua fé vai sendo acrescentada, porque Deus sempre fala. Às vezes através do louvor, através do testemunho. Deus vai falar. Se você ficar ligadinho, você vai ouvir a voz de Deus falando ao teu coração, te consolando, te exortando, né? Então sempre venha com propósito. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado pela tua unção, pelos louvores, pelos testemunhos. Nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Digno ao Senhor de toda adoração. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Diz assim, e descendo ele do monte, seguia uma grande multidão. Eis que veio um leproso e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, bem pode me tornar limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhes, dizendo: quero ser limpo. E logo purificou-se da lepra. Jesus então: olha, não digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés determinou, para que te sirva de testemunho. Essa purificação
purificação desse leproso, primeiro a gente tem que entender que a lepra nessa época, hoje, tem tratamento. Eu não sei se tem cura, mas tratamento eu sei que tem. Ela para de transmitir. A lepra é uma doença muito contagiosa na época de Jesus. Quando alguém era identificado com lepra, ele tinha que ser logo afastado da sociedade, porque ele poderia transmitir, quase igual ao Covid. E a lepra é uma doença degenerativa. A pessoa vai perdendo partes do corpo, ela vai perdendo a sensibilidade. Eu conheci um homem que ele não sentia se estava calçado ou não, porque ele perdeu a sensibilidade dos pés, ele tinha que amarrar bem. Se machuca, ele se cortava e às vezes não sentia que tinha se machucado, porque perde a sensibilidade. Hoje a lepra é a hanseníase. Eu tenho um primo. Tem tratamento. Então ela tem tratamento, mas não tem cura. Mas hoje ela não é mais transmissível porque os remédios param esse poder de transmissão. Eu acho que ela é até transmitida até pelo ar, né? Pelo toque, eu acho. Ela é bem contagiosa. Na época de Jesus isso era uma pandemia, se permitisse que alguém vivesse leproso no meio da sociedade. E ele tinha que carregar um sino, e ele tinha que balançar o sino e dizer que era leproso, para as pessoas não se aproximar dele. E nesse texto você vai perceber algo. Ele de longe, com certeza, irmãos, a fé dele estava lá em cima, porque ele ouviu falar de Jesus, que Jesus tinha poder para curar qualquer doença, inclusive a lepra. E ele ficou cuidando de uma oportunidade de conversar com Jesus. De longe ele gritou, batendo o sino com certeza, porque isso era uma lei. E ele tinha que ir gritando leproso, leproso, para as pessoas se afastarem, ficar longe. E ele chegou, se prostrou e adorou. Ele chegou da forma correta, mas a sua crença tinha que ser ajustada, porque ele não sabia se era vontade ou não de Jesus curar ele. Você vai perceber que Jesus impôs as mãos, mas você vai perceber no texto que somente quando Jesus falou, quero ser limpo, e logo ficou purificado. A primeira coisa que nós temos que ter dentro do nosso coração, nós temos que ter isso como uma fé viva, que Deus ele quer sempre curar. E você tendo essa consciência, sabe, eu percebo que a melhor forma de evangelizar, cada um tem uma estratégia. Eu tenho uma simples. Eu procuro não debater. Se a pessoa, o que ela falar, eu não debato. Eu fico quieto, eu escuto. Eu espero uma oportunidade. E uma grande oportunidade que às vezes nós deixamos passar é quando a pessoa reclama de alguma dor. Se você sabe que é a vontade de Jesus curar, e se você sabe ainda que Jesus nos deu poder e autoridade de colocar as mãos sobre os enfermos e eles ficar curados, você tendo consciência disso, existe uma chave. Posso orar por você? Você não precisa orar, você não precisa gritar alto, sapatear, ora bem baixinho, porque você está obedecendo uma ordem de Jesus, e falou assim, ponharão as mãos sobre os enfermos. A primeira coisa, você vai colocar a mão sobre a pessoa. Se você puder colocar sobre a enfermidade, é bênção. Então não precisa comer, mas é bem nessa hora. Não, mas agora é um mosquito, a gente tem que expulsar ele. E você coloca a mão e você fala a oração que ela escute. Porque eu aprendi uma coisa, Paulo ensinando lá sobre oração, ele falou, quando você vai agradecer, por exemplo, pelo alimento, se você, ele explicando lá, ele estava falando sobre oração em língua, ele falou assim, ó, como
Se você orar em língua ali, como que o outro vai ser edificado? De fato, ele falou assim, de fato você deu graças bem a Deus. Não sei se tu já leu esse texto. Mas o outro não recebe edificação. Quer dizer que quando você ora, ele está escutando a tua oração. E um dia eu fui orar com uma sobrinha minha, que ela foi brincando numa cama elástica, ela estourou o joelho, ela é bem novinha. Ela e o irmãozinho dela, ela estourou o joelho, e o médico falou assim, ó, que do jeito que ela estourou é a mesma coisa que jogador de futebol. De longa carreira, ela estourou tudo os tendão e não sei o que mais ali, a cartilagem. E eu sabia que a vontade de Deus curar. Eu falei, Marcelina, você tem que orar para essa menina. Eles compraram R$300, compraram um negócio para segurar a perna dela, para ela não mexer com o joelho. Nós chegamos lá, e eu comecei com criança bem simples. Com criança é mais simples ainda. Você fala, ó, eu vou orar e Jesus vai te curar. Você não pode liberar uma palavra de dúvida. Eu com adulto, eu falo assim, você crê que você vai ser curado quando eu terminar de orar? Eu falo assim, você crê que se eu orar você vai ser curado? Dependendo da confissão dele, eu sei que Jesus vai curar ou não. Se ele dá uma paradinha assim, creio, eu já sei que vou ter que trabalhar mais na fé dele. Mas se ele falar, creio, sabe, rápido, pode orar que vai acontecer. E outra coisa, você percebe também, depois que ele recebeu a oração, você fica escutando o que ele fala. Se ele voltar a dizer, essa doença, esquece, ele não creu na oração. Mas se ele dizer, eu vou testemunhar, eu vou contar, aí você pode ter certeza que ele entendeu e ele creu e ele já recebeu. Então, é bem simples. Eu comecei a orar para a minha sobrinha e eu falava assim, em nome de Jesus. Eu já sabia, irmão, que só ao impor as mãos, você sabia que a tua presença incomoda o inferno? Se chegar num ambiente onde tem demônios, você não precisa falar nada, só a tua presença já incomoda o inferno. Só que às vezes nós não temos consciência disso. Por que incomoda o inferno? Porque o Espírito Santo, ele habita na minha e na tua vida. E onde há luz, irmãos, as trevas, elas têm que sair. Então as trevas, elas ficam incomodadas com a nossa presença. Só que às vezes nós não temos consciência disso. Você tem que ter consciência que Deus está com você, que o Espírito Santo de Deus habita na tua vida. Você fala, irmão, mas eu sou tão falho. Mas não é por causa da tua santidade que ele habita na tua vida. Ele habita na tua vida por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele nos habilitou a nós termos a presença do Espírito Santo na nossa vida. É uma marca que ele nos deu. E não é uma marca, é uma pessoa. E o que Jesus fez na cruz do Calvário nos habilitou a andar com ele. Então, quando você coloca a mão em alguém, você tem que crer que ele vai ser curado. Não importa se ele crê ou não crê, o negócio é você crer. E você tem que tentar provocar o máximo de fé, a fé da pessoa. Mas você tem que ter convicção e fé. Às vezes a gente treina nossos filhos a confiar na dipirona, a confiar no paracetamol e não em Jesus. É uma oportunidade de você dizer, vamos orar. Ele reclamou de dor de barriga, reclamou de qualquer coisa, dor nas pernas, o que for, vamos orar. E funciona. E a fé dele vai crescer cada vez mais. E eu orava e ela repetia até a oração dela, gravou a minha oração no coraçãozinho dela. Ela falava que eu falava em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós viemos para casa, eles mandaram um vídeo. A menina tirou o negócio e ela não conseguia nem pôr o pé no chão. E ela começou a andar. Dei a mão e foi andando e ela está boa. Fizeram os exames, desapareceu todo o estrago que tinha acontecido no joelho dela. O médico tinha receitado um monte de fisioterapia, não precisou.
oportunidade. Mas você tem que ter consciência. Esse leproso, ele fez certo, ele chegou e adorou, mas a crença dele estava errada, porque ele não tinha à sua disposição o Novo Testamento. Ele não sabia se era ou não era a vontade de Jesus curar. Hoje nós sabemos que é a vontade dele curar. Hoje nós sabemos. Quando Jesus falou, quero, fique limpo, na hora ele foi curado. É oportunidades. Ah, irmão, e se não acontecer, você ora de novo. E se não acontecer, você ora de novo. Não existe esse negócio de reputação. Eu demorei a perder esse medo de ter de reputação. Sabe por quê? Porque não é a minha reputação que está em jogo. E eu em orar por alguém, não é a minha reputação que está em jogo. Porque eu não curo ninguém. É Jesus que faz. Entende? Então eu não tenho minha reputação. Mas se não funcionar, Deus não é culpado. E nem você vai ser culpado, porque a tua parte você fez. Você orou com fé, você creu. Às vezes você vai ter que pregar mais, você vai ter que incentivar mais, você vai ter que provocar mais. E você vai ter métodos que a Bíblia, ela nos deixou alguns métodos, e eu acredito que é para provocar a fé da pessoa, para a pessoa poder liberar a sua fé. A imposição de mão, a unção com óleo. Pelos dons, é bênção, irmão. Só que pelos dons é quando o Espírito Santo querer se manifestar. Mas pela fé é mais fácil, eu vejo assim. Sabe por quê? Porque eu já questionei Deus. Às vezes tem uma multidão de gente, Deus vai me usar para curar uma pessoa. Eu falei, pô, mas daí e os outros vão ficar chupando o dedo? Usar na questão dos dons. É uma, no máximo duas, depende. Às vezes Deus dá uma ou duas palavras de conhecimento. Sabe o que o Espírito Santo me ministrou usando um outro pastor chamado Luciano Subirá? É um que eu escuto sempre. Ele falou que na palavra de Deus não está escrito que as pessoas vão ser curadas pelos dons, e sim pela fé. Os dons é para provocar a fé da igreja, é para levantar o nível de fé, mas não significa que todos vão ser curados por revelação. Elas têm que crer que Deus está presente e que Deus quer se manifestar. E se alguém tiver com o coração cheio de fé, vai ser curado pela fé. Então nunca perca a oportunidade. Mas se for o meu caso, ore em primeiro lugar e continue orando. E se for preciso tomar remédio, tome remédio, mas nunca desanime de orar. Perceba bem que a maioria dos remédios não é para cura, e sim só para aliviar. Muitas doenças não têm cura para a medicina, mas para Deus tem. Então você vai tomar para aliviar a dor e crendo que Deus vai operar um milagre. Você vai estar sempre buscando, sempre orando, meditando nos textos que falam sobre cura. Isaías 53 e assim por diante. Descobrindo no Novo Testamento, às vezes as pessoas elas começam a ler a Bíblia e elas começam lá no Antigo. Não, irmão, começa no que Jesus fez nos Evangelhos. Vai para as cartas de Paulo, porque as cartas de Paulo é para a igreja. E quem é a igreja? Eu e você. Você vai ver que eles sempre vão usar o Antigo Testamento, mas é como se eles tivessem